Olá, estamos aqui para fazermos uma reflexão, uma análise de um tema, de um trecho retirado do Evangelho e feita uma explicação pelo nosso querido irmão Emmanuel. Este trabalho foi retirado da coleção Evangelho por Emmanuel, um trabalho do nosso irmão Saulo César, pela editora FEB, onde trechos de livros do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, são retirados dos seus livros originais e agrupados de forma para que a gente possa fazer estudo específico de acordo com o evangelista ou com o Apocalipse, né, as cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão em um trecho retirado de Judas, capítulo 1, versículo número 10 das Cartas Universais. Então, este trecho é bastante complexo. Por que a necessidade de fazermos esse estudo, essa reflexão? Este texto, ele nos convida a refletir sobre nós mesmos, como em todos os temas do Evangelho. O interessante é que a maioria das vezes nós fazemos análises desses temas do Evangelho e acabamos levando isso como se estivessem os espíritos falando de outras pessoas que não de nós mesmos. Esta análise é para que a gente consiga fazer uma reflexão de forma a entendermos como fazer o estudo olhando para o nosso interior, observando que o Emmanuel sempre está falando na terceira pessoa, indicando cada um de nós. Ele fala para que a gente escute e reflita, não para que nós estejamos pensando em outras situações de outras pessoas. Nós vamos ver nesse tema, se fizermos uma leitura, naturalmente vamos imaginar que o Emmanuel está falando de outras pessoas. E na verdade não, ele está falando de nós mesmos. Vamos lá, vamos entrar no estudo do tema. Então já iniciamos aqui o estudo do tema. Nós temos o trecho retirado lá do Evangelho de Lucas, né? Cartas Universais, Judas capítulo 1, versículo número 10. Mas estes injuriam o que não conhece. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, como os animais irracionais, só servem para perdê-los. Então, já aqui diretamente o Judas está nos falando com relação a quando nós começamos a fazer movimentos sobre a Terra, sobre atitudes nossas, sobre coisas que nós não conhecemos, a gente rapidamente as afasta. Não buscamos fazer o entendimento sobre aquela questão de forma mais profunda e aprender. E aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem como aqui vivendo fisicamente, as coisas que nós recebemos do mundo físico, a gente acaba agindo de forma irracional e se perdendo em todo o trabalho. Tudo aquilo que a gente conquista para a nossa necessidade física é para o nosso uso racional e não para que a gente se perca em meio a todo o trabalho. E a gente só se perde no trabalho de crescimento espiritual porque deixamos de lado a necessidade de aprender. Como ele diz, a gente age com injúria, né? Começamos a não querer ouvir coisas diferentes, como se já tivéssemos opiniões prontas, formadas e que não podem ser tocadas. Né? Os dogmas. A gente cria dogmas dentro de nós mesmos e acreditamos que eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. O importante é a gente aproveitar quando temos a oportunidade de aprender alguma coisa, quando temos lições novas, que a gente faça reflexões profundas, olhando para o nosso interior. Então aqui, o tema desta lição de Emmanuel é guardai-vos. Mas guardai-vos de quê? E de quem? Se nós estamos vendo aqui o tema como guardai-vos, naturalmente já nos vem à mente de que devemos tomar o cuidado para com outras pessoas em nosso redor.
pelas dificuldades, pelas atitudes das pessoas. Porém, se a gente parar para analisar só aqui pelo tema, nós vamos observar que se Deus nos pede para nos guardarmos com relação aos nossos irmãos, dos quais Ele nos colocou a vivermos juntos, teríamos que considerar que Deus nos colocou em perigo. Então, quando nós paramos, guardai-vos, é como se estivéssemos, toma cuidado com as pessoas que estão em sua volta, com tudo que está em sua volta. É como se Deus estivesse agindo de forma a nos colocar aqui na Terra de forma perigosa. Agora, se a gente observar o título do Emmanuel, como quem diz, guardai-vos. Guardai-vos de quê? De nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas ações. Aí o tema já começa a modificar. Então, só pelo título nós já começamos a observar que ele não está falando para nos guardarmos das outras pessoas, mas para nos guardarmos de nós mesmos. No primeiro parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário dairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Então, quem seriam essas almas que ele está citando em todos os lugares, senão nós mesmos? Muitas vezes nós cometemos alguns comentários ingratos, desairosos, e muitas vezes a gente não tem a consciência daquilo que a gente está falando, a certeza daquilo que a gente está falando, seja numa discussão com relação a um assunto de conveniência pública, seja um assunto familiar, seja qualquer assunto, nós não temos o conhecimento real com relação àquele pensamento e já começamos a fazer comentários que vão trazer, de alguma forma, desequilíbrio naquele momento, naquela ação com relação a pessoas que estão em nossa volta. Então, não são as pessoas que vêm fazer comentários desairosos com relação a nós, mas os nossos comentários podem ser comentários desairosos. Ele diz ainda, e são essas pessoas, justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, ou seja, não param para pensar, agem por instinto, que se portam no que sabem como irracionais. Como assim? Quem diz, olha, isso aqui entendo, eu sei o que eu estou falando, então acaba querendo impor a sua maneira de pensar sobre aqueles que estão ali na sua narrativa. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Então a gente acaba de alguma forma, pela forma que a gente está agindo, pelo nosso pensamento, destruir muitas vezes a ação de crescimento do nosso semelhante, do nosso irmão. Nós não conseguimos observar que na falha dele, muitas vezes tem uma boa vontade, na sua ação tem uma boa vontade, e ele está fazendo aquilo que ele consegue entender, da forma que ele consegue fazer, e começamos a ter ali atitudes a destruir o que alguém vem construindo, a insultar as ações que muitas vezes são simples, mas são generosas de algumas pessoas. Então a pessoa comete ali uma atitude muito simples, tentando ajudar com toda a sua boa vontade, e a gente acaba às vezes ridicularizando a pessoa, falando, mas não sabe nem o que está fazendo, você não sabe o que está fazendo, não põe a mão. E somos desequilibrados, acabamos agindo naquilo que a gente sabe fazer de uma forma irracional. Eu até entendo do assunto, mas eu não posso colocar à frente o tempo de cada um. De repente, o que eu já entendo é difícil para que o outro entenda,
Mas não, de forma irracional eu começo a querer impor o meu pensamento, a brigar, a esbravejar, e às vezes aquilo que a pessoa estava fazendo com muito gosto, com muita boa vontade, a gente destrói, a gente estraga. Às vezes, como diz no texto, uma ação generosa da pessoa para com outros ali, de tentar entender a atitude que lhe fizeram, aí a gente começa a ridicularizar a pessoa, como dizer assim, você é um tonto, você é uma tonta, deixa pisar em você, eu não deixo pisar em mim de jeito nenhum. Isto é ridicularizar as pessoas por conta de que, como eu já sei fazer aquilo, ela deveria saber também. Mais ou menos isso. Então, quando olhamos para as nossas atitudes, podemos observar que algumas vezes no próprio lar agimos dessa forma, com aqueles que estão ali em nossa volta, convivendo no nosso dia a dia. Aqui, grifado, guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis, que nós não tenhamos atitudes murmuradoras e de irresponsabilidade. Mas eu nunca fiz isso. Algumas vezes a gente cai na tentação, no erro. Algumas vezes a gente fica vigilante, não nos guardamos dessas atitudes e somos esses murmuradores. Seja numa fila, num banco, num supermercado, num hospital. E aí a gente começa a desequilibrar todo o ambiente com murmúrios irresponsáveis, falando de coisas que nós nem bem sabemos se são verdadeiras, mas que de alguma forma chegaram aos nossos ouvidos. Então nós necessitamos de nos guardar dessas atitudes de murmurador irresponsável. Ele diz, concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho, para que a nossa análise não seja fria e obscura. Então aqui nesse trecho já nos leva a uma grande reflexão. Por que Jesus nos trouxe o Evangelho? Para que a gente não faça análises frias, análise sem buscar aprender com aquilo que está sendo passado, e muito menos obscura, no sentido de ser uma análise de acordo com o que eu quero interpretar do assunto. Como se estivéssemos legislando em causa própria. Mais ou menos assim, eu estou vendo essa passagem do Evangelho, então olha, isso aqui não é para mim, é para outras pessoas, mas por que eu tenho esse tipo de atitude? Porque ainda há obscuridade dentro da minha mente, do meu pensamento, e eu não consigo verificar que aquela lição é para o meu entendimento. Então eu posso ser desses que murmuram porque não busco fazer análises claras sobre as minhas atitudes, sobre a minha forma de ser, sobre a minha forma de agir. E nos textos em geral, se continuamos a fazer análises superficiais, como estamos fazendo há muitos séculos, pelas diversas reencarnações que passamos, pelas diversas religiões pelas quais passamos também, nas quais as interpretações não são calorosas, profundas, claras. As interpretações são sempre superficiais, frias, sem uma profundidade, uma clareza para que eu entenda como me educar, como melhorar como espírito. Ele diz, o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Isso quer dizer o seguinte, se nós buscarmos dentro do nosso conhecimento, não fazermos análises superficiais e obscuras, se nós buscarmos de cada trecho dos estudos que estamos fazendo,
seja esse, seja qualquer outro na nossa vida, nos caminhos, nas oportunidades que a gente tem de aprender o Evangelho, se nós buscarmos fazer um estudo profundo, nós vamos conseguir entender a mensagem do Cristo de forma viva, né? De cada ser e a significação de tudo que acontece em nosso redor. Por que eu estou agindo assim? Por que o meu semelhante, meu irmão, age daquela outra maneira? Não colocando nele uma diferença entre eu e ele, um afastamento ou um temor. Mas eu vou entender que ele age daquela forma ainda em desequilíbrio por conta de ainda não ter conferido em si essa mensagem viva de Jesus. Mas eu só terei essa mensagem viva de Jesus dentro de mim caso eu não faça análise fria e obscura. Enquanto eu estiver analisando os ensinamentos de Jesus de forma superficial, fria, sem dúvida nenhuma eu terei muita dificuldade em entender as coisas que acontecem no nosso caminho. Então a mensagem é: olhemos para os ensinamentos de forma profunda para o nosso aprendizado. Cada palavra, cada vírgula de cada texto, ela tinha um significado próprio para a nossa transformação, pois nós não temos como transformar o outro. Então, se não formos colocados numa arena de forma a estarmos aqui em perigo, é necessário que nos guardemos de nós mesmos. E aqui, Emmanuel termina para nós este texto, esta reflexão, dizendo o seguinte: somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então, quando ele fala somente os que já ajuizam, ou seja, aqueles que param, que pensam, que refletem e que percebem que alguns pontos ainda não compreendem, mas dos pontos que não compreendem, respeita o que está ocorrendo, todas as circunstâncias, não faz um ajuizamento negativo ou impositivo, como de quem já sabe ali responder tudo o que está acontecendo, dar o veredito final das circunstâncias. Então, quando a gente consegue respeitar aquilo que a gente não conhece, sabendo que nós temos dentro de nós capacidade de aprender de acordo com a nossa boa vontade, seremos assim capazes de agir de forma clara, perfeita, de acordo com aquilo que vem de Deus para nós. Naquilo que eu não sei, eu respeito e eu procuro aprender. Aquilo que eu não sei, eu abro a minha mente. Se aquela lição passada, seja nos estudos por quais nos colocamos, seja nas leituras que estamos fazendo, eu não compreendi, eu preciso agir com humildade e dizer para mim: eu não entendi, eu não entendo, mas eu vou aprender. E não simplesmente fazermos esse ajuizamento negativo. Não sabe explicar, ou não sabe ensinar, ou não sabe do que está falando besteira. Ou não façamos isso. É importante a gente fazer a nossa parte, buscando compreender, entender cada palavra dos estudos que estamos aprendendo. São de grande necessidade para que a gente cresça como espíritos, para que encontremos um caminho equilibrado. Sem o conhecimento, sem o desenvolvimento intelectual,
seremos sempre espíritos prisioneiros da necessidade reencarnatória. A reencarnação é um meio que Deus criou para que nós, espíritos, pudéssemos desenvolver os nossos potenciais através da experiência física. Mas se nós não aproveitamos todos os recursos que nos são passados para desenvolvermos a nossa inteligência, estaremos prisioneiros da ignorância. Enquanto formos ignorantes sobre quaisquer assuntos, estaremos necessitando de processos contínuos de reencarnação. Não existe tempo determinado para que o espírito cresça. O tempo para que o espírito consiga desenvolver-se e chegar ao estado mais elevado depende do seu esforço, da sua vontade. A cada momento que nós vamos conseguindo ultrapassar uma etapa, como em uma lição muito maravilhosa que tem do Emmanuel, nós recebemos a enxertia divina que irá nos capacitar a entender um ponto à frente. Assim como uma criança que nasce e começa a desenvolver a massa cefálica, o cérebro aos poucos, e à medida que ele entende um pouco da vida, passa determinado tempo, o seu cérebro vai ganhando mais componentes e ele vai conseguindo ter mais lucidez, mais clareza sobre a sua encarnação. Somos nós espíritos. À medida que vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, o nosso aprendizado, em que vamos deixando de fazer análises frias e obscuras sobre os temas que temos em nossas mãos, à medida que vamos abrindo a nossa mente, Deus vai nos dando condições de entender melhor aquilo que ainda não entendíamos. Mas precisamos desenvolver o desejo e a humildade em nós para que esse desenvolvimento se aconteça. É disso que nos fala. Vamos buscar nos guardar desta obscuridade, dessa ignorância, que não sejamos espíritos que venham a fazer análises negativas sobre este ou aquele tema, sobre esta ou aquela pessoa, e nem dificultar o nosso caminho de aprendizado. É isso que nos convida essa lição. É para isso que aqui estamos, para aprendermos um pouco mais. Então, espero que você tenha gostado, tenha compreendido as reflexões do tema, do texto, vamos dizer assim, uma repaginada daquilo que a gente leu antes, uma forma de analisarmos as lições, fazendo uma reflexão íntima, A lição está falando para cada um de nós. O Emmanuel, sempre que traz os seus temas, os seus textos, ele procura falar com cada um de nós para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento interior. Então, se a gente fizer a leitura sempre olhando, olha, está falando dos outros, é para os outros? Não, é para que eu faça essa reflexão. Guardai-vos não dos outros, de mim mesmo, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, da minha forma de viver. Os outros são companheiros que estão ao nosso lado com a sua maneira de ser, nos ajudando a lapidar o diamante que somos, porque somos filhos de Deus. Temos Deus em nosso DNA, dentro de nós. E os irmãos que estão convivendo conosco, em nosso redor, com a sua forma de ser e de pensar, nos servem para nos ajudar a encontrar o que é de melhor dentro de cada um de nós. Então, nós não precisamos correr dos que estão em nossa volta, nos proteger dos nossos irmãos, dos nossos companheiros aqui na Terra. Nós precisamos nos guardar das nossas atitudes,
Porque se nossas atitudes são boas, se nossos pensamentos são bons, sem dúvida nenhuma, Deus está sempre ao nosso lado, nos ajudando a ter uma convivência harmoniosa no nosso período aqui de encarnados. Espero que vocês consigam entender dessa forma e que a paz esteja em vossos corações.